Olá, 20h30, pontualmente na terça-feira, 20h30, conforme combinado. Hoje é o dia do encontro com o Dr. Medo. Tudo bem? Vamos lá, vamos ver quem está chegando. Denise, Helenara, Célio, Alessandra, Isa, Lilian, Maria Soares, boa noite, que legal que vocês estão aqui. Ivone, Alessandra Catelli, Sabrina, boa noite. Pontualmente, hein? 20h30. Para não esquecer, meu tempo de professor, horário de começar a aula, horário de começar a palestra, combinado 20h30, estamos aqui. Então vamos lá. Tatiana Ferreira, Geisa, Miriam, Isa, boa noite, boa noite. Que legal, o som tá bom aí? Dê um ok aí se o som tá bom. Rosângela, boa noite. Hoje eu trouxe companhia para o nosso encontro. Olha que legal. Companhia. Hoje eu trouxe companhia. Aqui é minha águia. Trouxe uma companhia aí para o nosso encontro. Vamos ver qual é o sentido hoje da nossa simbologia. O que nós vamos usar? Trouxemos aí uns ursinhos de pelúcia. Qual o motivo de trazermos o ursinho de pelúcia para o nosso encontro do Dr. Medo? Vamos ver o que vai acontecer quando a gente for falar sobre medo hoje. Vamos falar sobre a emoção do medo, sobre sentimentos. Vamos falar sobre a física, a química e a psicologia do medo. E para fazer parte do nosso encontro, os nossos amiguinhos aqui. Trouxe 3 amiguinhos aqui e a minha águia de olho lá no fundo. Vamos ver se vai ser legal. Boa? Vamos ver. Tá legal o som? Salete. Oi, Salete. Cissa, Margarete, Priscila. Que bom, o som tá perfeito. Então vamos lá. Conforme combinado, 20h30, vamos começar o nosso encontro. Primeiro é isso. Eu trouxe 3 ursinhos de pelúcia. Um leãozinho. O que é? Um cachorrinho. E um urso. Um ursinho de pelúcia. Que legal. O que será que tem a ver esses bichinhos de pelúcia com o nosso encontro sobre o Dr. Medo? Você já vai saber. Vou começar com uma frase, o nosso encontro de hoje. O medo é paralisante. Tive medo, saí e escondi o meu talento no chão. Mateus 25, 24. O temor é contagioso. Alguém que tenha medo e não tem coragem pode voltar para sua casa, para que seus irmãos israelitas não fiquem desanimados. Gideão e seus 300. Deuteronômio 20.8. Alguém que tenha medo e não tem coragem pode voltar para sua casa, para que seus irmãos israelitas não fiquem desanimados. Isso significa que se você viver com alguém que tem medo, vai contagiar e vai desanimar as pessoas que vivem junto com ela. E é por isso que nós estamos aqui, para ajudá-lo a viver sem medo. Então vamos lá. No encontro da semana passada e no anterior ainda, nós falamos sobre o que é o medo. Como que o medo surge, que o medo, na verdade, é uma das emoções básicas. Então, vamos lá, vamos dar sequência nisso, mas vamos fazer uma pequena recapitulação. Então, assim, o medo é uma emoção básica, uma das 6 emoções básicas de todo o ser humano. E significa que todos nós temos medo. E o medo vai fazer parte da nossa vida, porque ela é uma emoção natural, uma emoção básica. Só que nós estamos falando aqui do medo racional, aquele medo que nos protege, que foi quando nós falamos na semana passada com o exemplo dos 3 caminhoneiros, lembra? Que o medo racional, ele gera prudência. Mas o que nós vamos trabalhar aqui também, nesses encontros de terça-feira, é sobre o medo irreal, o medo irracional e o medo desproporcional, que causa uma infinidade de doenças psíquicas e psicossomáticas. E esse é o nosso grande objetivo do projeto Dr. Medo. Se você adquiriu durante a semana, quando eu fiz a promoção do e-book, deve estar acompanhando nesse momento, ou deu uma lida durante a semana,
E aí eu queria entrar aqui, lá na página 8, 9, diz assim, eu queria começar o nosso encontro de hoje falando de novo sobre a emoção. Olha só, o que é uma emoção? O que é uma emoção? E aí eu falei também no encontro passado que a emoção e o medo é uma dessas emoções básicas, ela é um estado mental. Nós chamamos isso no mundo do marketing digital de mindset. Como que é os seus estados mentais? O que o seu cérebro processa durante o dia? Então, você vai processar com certeza durante o dia muitas informações que são agradáveis ou desagradáveis. Você vai ouvir e vai ler em algumas literaturas, as pessoas muitas vezes falam de emoções positivas e emoções negativas. Eu não uso esse termo emoção negativa ou emoção positiva. Hoje a neurociência trata as emoções não como positiva ou negativa, porque não tem como eu definir quando que uma emoção ela é positiva e quando que ela é negativa. Nós tratamos hoje, através da neurociência, das mais modernas literaturas, nós tratamos hoje de emoções agradáveis e emoções desagradáveis. Então, durante todo o dia, você vai gerar pensamentos. E esses pensamentos, então, são estados mentais, são impulsos elétricos que vão ficar dentro do nosso cérebro, gerando um campo energético. E esse campo energético irradia por todo o nosso corpo. Se as emoções que vivemos durante o dia, baseado nos pensamentos que recebemos, ou dos estímulos externos que recebemos, se esses estímulos e pensamentos, eles forem agradáveis, vamos gerar emoções agradáveis, como a alegria, a felicidade, entendeu? Sentimento de gratidão. Mas dependendo do tipo de pensamento ou da carga energética que recebemos do exterior, nós também podemos gerar emoções desagradáveis, como o medo, por exemplo. Então, cuidado com o que você recebe de fora. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com o que você ouve. Porque é através daquilo que você recebe externo que vai gerar os estados mentais. Sabe como que eu chamo alguns tipos de pensamento? Como fofoca, intriga, mexerico. Sabe como é que eu chamo isso? Invasores de mente. Cada vez que uma pessoa vem falar comigo e vem falar de pessoas, eu já aprendi há muito tempo que quando as pessoas vêm falar comigo de pessoas, eu já tento cortar o mais rápido possível. Porque falar para mim de pessoas significa que eu estou gerando na minha mente invasores de mente. E sabe que o fofoqueiro, esses dias eu vi uma frase muito legal, e a frase era do Papa Francisco. Ele disse assim que o fofoqueiro é um terrorista. Ele vem, ele deixa a fofoca falando mal de alguém e vai embora, deixando ela comigo. E eu jamais fico com uma fofoca, um mexerico de outra pessoa. Sabe por quê? Porque o terrorista não vai gerar na minha mente um invasor de mente. A minha mente está protegida, principalmente protegida quanto a impulsos externos que venham gerar na minha mente emoções desagradáveis. Gostou dessa dica? É a primeira dica do Dr. Medo. Mas então, o que é uma emoção? Então, vamos lá. Vamos conceituar um pouquinho. Emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais, com reações físicas, emocionais ou até psicológicas. A emoção tira o indivíduo da zona de conforto e são produzidas quando o cérebro recebe um estímulo interno ou externo, que quebra esse equilíbrio da nossa zona de conforto, desencadeando, então, a emoção. Percebeu? Estímulos externos, informações externas ou pensamentos gerados pelo nosso sistema de alto fluxo de pensamento gera energia, gera impulsos elétricos. E se esses impulsos elétricos forem desagradáveis, poderá gerar reações físicas, emocionais e psicológicas. Então, emoções são registradas em nossa memória com as experiências vivenciadas, tanto agradáveis quanto desagradáveis, portanto, influenciam a nossa vida no nosso cotidiano o tempo todo. Por isso, precisamos aprender sobre ela para aprendermos a buscar um eu
saudável, um eu maduro, a maturidade. Por isso que eu trouxe meus bichinhos de pelúcia aqui. Não é meu, tá? Eu peguei, fui lá no quarto da minha filha, da Sara, e eu peguei, estava lá em cima da cama dela, e eu peguei emprestados 3 ursinhos. Tá vendo, Sara? Peguei teus ursinhos, ok? Emprestado, que vai ser importante para o nosso encontro de hoje. E agora, olha que interessante isso. Entendendo as emoções, nós entendemos o medo. Então, as emoções, elas modelam o nosso físico externo o tempo todo. Um estado de alerta, uma inquietação, uma dilatação da pupila, uma sudorese, um lacrimejamento, uma alteração da expressão facial, são resultados das emoções. As emoções muitas vezes ditam ordens internas. Coração disparado, frio na barriga, nó na garganta, falta de ar, tontura, fraqueza, dor no estômago. São sintomas, muitas vezes, de emoções desagradáveis. E o que é um sentimento, Giovanni? Olha a diferença de emoção e sentimento. Os sentimentos são uma evolução das emoções. O sentimento é você ter uma autopercepção do próprio corpo, também dos próprios pensamentos. Quando você tem o controle e a percepção de um modo de pensar e do que está acontecendo. Então, os sentimentos são mais conscientes que as emoções, pois enquanto as emoções muitas vezes chegam ao ser humano de forma inconsciente, o sentimento é uma espécie de juízo sobre essas emoções, que devido às emoções serem inconscientes, nem sempre corresponde à verdade. Vamos lá, vou dar um exemplo de uma diferença de emoção e de um sentimento. Você está em casa sozinha, deitada no sofá, e daqui um pouquinho você ouve uma batida na janela. Tac, 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 tac. Você leva um susto e rapidamente você imagina que tem alguém tentando quebrar a janela, quebrar o vidro e entrar na sua casa. Numa fração de segundo, o seu coração começa a bater de uma forma rápida, você perde a respiração, as suas mãos começam a tremer, começam a suar, um frio na barriga numa fração de segundos. E de repente, você olha rapidamente para a janela na busca de fugir ou se esconder. E você olha e você enxerga o galho de uma árvore batendo na janela. E aí você volta, respira, numa fração de segundos, o seu coração está 200 por hora, e o seu cérebro diz assim para você, calma, calma, calma. É só um galho batendo na árvore. Esse calma, calma, é só um galho da árvore batendo na janela, é o sentimento. Quando você tomou consciência daquilo que o assusta e aquilo que está amedrontando você, que está causando todo esse desequilíbrio em seu corpo. Então, olha só, um galho batendo na parede quando você está deitado no sofá, um galho batendo na janela quando você está deitado no sofá, recebeu um estímulo externo, automaticamente gerou química. Por que gerou química? Porque seu coração começou a bater mais rápido, a sua barriga ficou frio, faltou ar, e numa fração de segundos, você não teve nem tempo de pensar, o seu cérebro disse assim, se prepare para fugir ou para correr, ou para se esconder. E aí vem o sentimento de dizer assim, calma, é um galho batendo na janela, o sentimento. Entendeu? Esse é o nosso cérebro. Pois bem, e o que tem a ver isso com os nossos ursinhos de pelúcia? Você vai ver, ou você vê todo dia, ou você já viu muitas vezes, muitas pessoas, crianças principalmente, em aeroportos, andando pela rua, no carro, agarradinho no ursinho de pelúcia. Então, pois é, vamos lá. Antes de eu explicar por que o ursinho de pelúcia está aí, quem já teve ursinho de pelúcia aí, quando era criança? Vamos ver. Quem aí teve? Hein, Salete? Ah, viveu isso hoje, Salete? Se assustou? Teve uma experiência desagradável? Com uma emoção? E aí, você teve ursinho de pelúcia, Salete? Kátia, teve ursinho de pelúcia? E aí, vamos ver se os rapazes aí, tem homens aí também, ó, tô vendo aí o Nilton, o Marco, o Beto, a Rosélia. Vamos ver, quem que teve ursinho de pelúcia? Conta aí pra gente, quero ver, e aí a gente vai falar um pouquinho
o que que o ursinho de pelúcia tem a ver com o nosso encontro de hoje? Ô, Kepin, você, Kepin, teve ursinho de pelúcia? Ei, Kepin, olha lá, trouxe os ursinhos de pelúcia para o encontro hoje. Pô, Giovanni, que negócio é esse? O que que é o ursinho de pelúcia? Vou falar para vocês o que tem a ver o ursinho de pelúcia com medo. Quem teve? Vamos ver. Vamos ver quem que teve. Juarez, Paulo. Opa, Paulo, legal. Lilian. Ah, é, Lilian, tem ursinho. Ainda tem ursinho de pelúcia, que legal. Vamos ver quem tem ursinho de pelúcia. O Paulo está dizendo que teve ursinho de pelúcia. Nice. Oi, Ian. Oi, Ian, você tinha... O Ian com certeza tinha ursinho de pelúcia quando era criança. Né, ursinho? Ei, Ian, tinha ursinho de pelúcia? Hein, vamos ver. Vários? Ó, o Cap está dizendo que tem até hoje. Isso aí, Cap. Beleza, vai ser legal a informação que eu vou trazer. Então vamos lá, para a gente não perder tempo. Sabe o que significa para uma criança um ursinho de pelúcia? Para a grande maioria dos adultos, e se você é pai e tem alguma criança pequena, ursinho de pelúcia significa para a criança, sabe o quê? Um amigo. Um amigo. Um ursinho de pelúcia é um amiguinho. É minha amiguinha. É meu amiguinho Leão. Né, Leãozinho? Aí tem nome, o meu amiguinho tem um nome. Mas para a grande maioria dos adultos que não consegue interpretar o entendimento, sabe o que ele interpreta? Ele interpreta que a criança tem um brinquedo. E ele leva a criança para o quarto, ele leva o ursinho, a criança leva o ursinho para a sala, leva para a cozinha, está sempre com o ursinho. Sabe por quê? O cérebro infantil associa o ursinho de pelúcia como um amigo. Um amigo. Na escuridão da noite, quando o meu pai e a minha mãe desligar a luz, o meu amigo vai estar comigo. O meu amigo vai me proteger. O meu amigo anda junto comigo quando ninguém mais está comigo. Quando eu estou sozinho, o meu amigo estará comigo, estará me protegendo. Né, meu amiguinho? Você vai estar comigo, vai estar me ajudando e vai estar me protegendo. Olha como é que é o cérebro psicológico. Mas sabe o que acontece? Vai chegar um dia que você vai crescer, vai entrar na maturidade e você vai ter que abandonar o seu ursinho de pelúcia. Só que daí, quando você abandona o seu amigo, quando você abandona o seu amigo, quando você abandona o seu amiguinho, e você está sozinho, e você tem que enfrentar a vida, você tem que enfrentar o cotidiano, e aí você se depara com as dificuldades, se depara com a solidão, se depara com as injustiças, se depara com os problemas, se depara com todas as situações do cotidiano, e o que resta? Resta um cérebro solitário, sem amigo, sem ursinho de pelúcia tendo que enfrentar. Por isso que hoje infinitas pessoas estão solitárias, com medo, ansiosas, depressivas, com transtorno obsessivo compulsivo, com síndrome do pânico. Por quê? Porque não aprenderam a gerenciar as suas emoções. Emoções desagradáveis, não gerenciadas, geram insônia, doenças psíquicas e psicossomáticas somatizadas em todo o nosso corpo, fazendo com que sejamos uma população brasileira doente, extremamente solitária, mesmo vivendo uma infinidade de amigos no Facebook, na internet, nos meios de comunicação. Então, somos infinitamente cheios de amigos no mundo virtual, extremamente solitários, quando voltamos para o nosso leito, para a nossa cama, e lá não temos mais o nosso amigo ursinho de pelúcia, que eu conversava com ele. Sabe por quê? Porque como que agora adulto eu vou conversar com o leãozinho? Como que agora adulto eu vou conversar com o ursinho? Ei, isso é um brinquedo. A mente adulta não consegue mais associar ele a um brinquedo, a um amiguinho. Agora ela sabe que é um brinquedo. E sabendo que é um brinquedo, perdi a essência da amizade. E aí, depois nós vamos entrar nessa relação, como que é a relação da fé com o meu ursinho de brinquedo, mas isso é um tema para o próximo encontro. Hoje eu queria dizer para você que o medo, ele é
uma emoção. E se esse medo não for racional, se ele for irracional, desproporcional e irreal, ele vai gerar em nós uma infinidade de sintomas, porque o medo é um estado mental, o medo é energia, o medo é impulso elétrico. E se ele não for gerenciado, se eu não souber gerenciar esse medo, vai se desencadear assim doenças psíquicas e doenças psicossomáticas. Querem ver uma coisa? Vou contar para vocês aqui, que está aqui no meu e-book, né? Para que, se você ainda não adquiriu o e-book, eu coloquei o endereço aí. Eu coloquei aqui uma informação muito interessante. Olha só. Temores, ansiedade, um estado constante de apreensão, modifica hormônios. E com isso interfere na frequência cardíaca, na frequência respiratória, alteração de metabolismo, circulação sanguínea. Então, temores e ansiedade podem ser fatais. Ansiedade e o medo mobilizam o corpo para ação. Mas que ação? Se o medo é irracional, desproporcional ou irreal. 20,8% das pessoas têm transtorno de ansiedade hoje no Brasil. Ou seja, passam o tempo inteiro com medo de alguma coisa. Ansiedade é medo antecipado de algo que pode ou não ocorrer. A ciência descobriu que pessoas dominadas pelo medo correm duas... Olha só essa informação, essa pesquisa. Pessoas dominadas pelo medo correm 2 vezes mais risco de terem reumatismo, enxaqueca, artrite, úlceras, complicações gastrointestinais, alguns tipos de câncer, acidentes vasculares cerebrais e doenças cardíacas. O próprio sistema imunológico é afetado pelo medo. Com isso, você pode estar bloqueando suas aspirações, sonhos, projetos, expectativas e esperanças. Uma mãe superprotetora pode levar os seus filhos, pelo excesso de zelo, ao afastamento. Eles não querem gaiola. Olha aí. Olha essa imagem. Uma mãe superprotetora. Não ficou bom, né? Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Uma mãe superprotetora pode levar os seus filhos com excesso de zelo ao afastamento. Eles não querem gaiola. Um homem com temor de se declarar para sua amada pode afastar a mulher amada para sempre. Com isso, perder a oportunidade de ser feliz. Mas também, uma mulher ciumenta, de tanto temer perder o seu amado, vai afastá-lo por não confiar. E com isso, o temor levará à perda. Ciúmes, medo de perder o amor de alguém, poderá levar à perda. Ainda bem que as mulheres não são ciumentas, né? Então, temores levam à perda. Todos os dias, em todos os lugares, muitas oportunidades e conquistas são perdidas por causa do medo. Então, não temas, não temas. Não esconda o seu talento. Não esconda o seu talento, porque o temor é contagioso. As pessoas não querem ficar perto de quem tem medo, porque o medo desencoraja, o medo desanima. Então, você precisa aprender a gerenciar, a controlar
e superar o medo. Estamos chegando ao final do nosso encontro, ficando aí os nossos amiguinhos, não são brinquedos. Então, se você tem uma criança em casa e a criança está brincando com um bichinho de pelúcia, se ela está brincando com um bichinho de pelúcia, com seu ursinho, entenda que ele não é um brinquedo, ele é um amigo. Então, trabalhe com as crianças também para que elas aprendam a controlar o medo. Porque se ela está agarradinha com o seu ursinho o tempo inteiro, nada mais é do que uma insegurança emocional e psicológica com relação a algum temor. E você pode conversar assim com ela. Não dizendo que é um brinquedo ou desfazendo que é um amiguinho. Conversa com ela sobre o amiguinho. E conte para ela e faça com que ela conte para você o que o amiguinho dela diz, do que o amiguinho dela protege, quando que ele protege, por que protege. Faça perguntas, converse. E aí, com isso, nós trataremos e ajudaremos as crianças a se tornarem crianças saudáveis emocional. Nós vamos aprender um método nos próximos encontros do Dr. Augusto Cury, que é a técnica da mesa redonda do eu. E uma outra técnica muito interessante, que logo nas próximas aulas vamos aprender também, a técnica do DCD. E essas técnicas que estão no nosso e-book, tanto a técnica do DCD como a técnica da mesa redonda do eu, nada mais são do que estados emocionais impulsionados e criados, principalmente estados emocionais agradáveis, para que possamos aprender a lidar com emoções desagradáveis, gerenciar o nosso eu, ter um eu saudável, é sim uma das leis da qualidade de vida. Valeu? Esse foi o nosso encontro de terça-feira, 20h30, até as 21 horas, com o Dr. Medo. Vamos lá, vamos ver se vocês escreveram alguma coisa, vamos ver o que escreveram aqui. Sim, Salete, o medo causa, com certeza, coisas terríveis na nossa vida. É muito difícil. Sim, verdade. Vamos ver se alguém mais escreveu alguma coisa aqui. Aí, legal. Eu tive uma boneca Suzy. Que legal, Salete. Eu tive uma boneca Suzy que guardei por mais de 40 anos. Doei recentemente. Pô, doou seu amigo. Doou sua amiga, Salete. Pô, essa amiga devia ter muita confidência. Devia saber muito sobre você. Com certeza você devia ter contado muita coisa para ela. Quando eu tinha 10 anos, eu soube de uma mulher que morreu e meu irmão falava que ela vinha me pegar e eu vi uma sombra na janela por volta das 18 horas. Projetei a imagem da mulher e me assustei grandemente. E fiquei vários dias com muito medo. Agora, no entanto, eu não tenho nem medo da morte, mas tive que trabalhar muito no meu eu, maturidade, né, Salete? Gerenciar, né, controlar o medo. É muito importante, é isso que nós vamos aprender por aqui. Que legal. Então, meu urso... que legal, teu urso é o Rafa. Valeu, Kepi. É isso aí. É um baita de um amigo, né? Legal, verdade. Quem tem um amigo tem um irmão, né, Kepi? Você diz isso sempre. E é verdade. Então, que legal, tenho vários ursos. Ó, Cristina, que legal, isso aí. Tenho vários ursos, continue guardando eles, fazem parte da sua história. Não são brinquedos, são seus amigos. Amigos de infância, amigos emocionais, que ajudaram, quem sabe, hoje você ser essa pessoa incrível que você é, com maturidade emocional, autocontrole, gerenciamento das emoções. Paciente. Então, legal, vamos lá, 20 horas, até logo, até quinta-feira, para o nosso encontro, Os Segredos do Oratório. Espero você. Um abraço. Tchau, até a próxima.